Galera, hoje tem gravação do Fala Pro. Quem chegar primeiro apresenta. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fala Pro. Hoje trouxemos ela, a Uspiana, que foi a musa inspiradora da canção Inaraí e a prima do Pedro Álvares. Com vocês, Naralia Cabral. Tudo bem, Pro? Olá, André, tudo bem com você? Muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar do nosso programa. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço pelo convite, a honra é toda minha. Pro, vamos começar com umas perguntinhas básicas, porém não tão básicas assim. Brincadeira. Você está fazendo doutorado na USP, né? É sobre o quê e por que você escolheu esse tema? Bom, eu estou fazendo doutorado, né, na área de comunicação, sou jornalista de formação, fiz mestrado em comunicação, estou fazendo doutorado em comunicação. E o meu projeto de pesquisa, que inclusive eu estou já na reta final, né, terminando, é uma análise de como os maiores jornais brasileiros têm coberto aí nas últimas 4 décadas as pautas, as disputas identitárias, né, toda essa discussão sobre as questões identitárias, as políticas de identidade, os identitarismos que têm crescido no debate público, principalmente em relação a gênero, né, que é uma palavrinha tão falada, tão discutida, tão polêmica hoje. E que assusta muita gente, que assusta muita gente. Então, acho que foi justamente por isso que eu falei, não, esse é um tema que pode ser pesquisado, que merece ser pesquisado, porque se você tem um tema que é polêmico, né, que levanta uma série de debates, que levanta uma série de dissensos, então esse é um tema rico para ser estudado. Foi por aí que eu falei, não, pera, aí acendeu a luzinha, vou estudar essa questão. E, inclusive, tem se comentado bastante esse tema. Vou focar nos gêneros que você falou, né, que é algo que está mais direcionado na sua pesquisa, né, que você tinha comentado, principalmente nos meios de comunicação, né, a inclusão, a não ocultação, né, dessas pessoas que precisam de uma visibilidade maior também. Exatamente. Essa questão, né, essas reivindicações que esses grupos, as minorias, né, grupos que foram historicamente silenciados, né, e que hoje trazem essas reivindicações de mais visibilidade, de uma representação nas mídias que seja uma representação que preze pela sua dignidade, né, e os jornais, os grandes jornais brasileiros, de certo modo, têm que se adaptar a esse novo cenário. Né? Então tem que dar voz a essas pessoas, tem que pensar na maneira como essas pessoas, esses grupos vão ser representados, né? Lidam com essas demandas que vêm da esfera pública. Então é um pouco também a tentativa de ver como que esses grandes jornais, que muitas vezes são muito antigos, né? Como eles têm se adaptado a este cenário político que é muito novo, né? E que é muito diferente do que era há 40, 50, 60 anos atrás. E ainda que a sociedade está, entre aspas, digerindo essa nova... esse novo não, né? Já vem de um tempo... Novo, não muito novo, né? Que está aparecendo, está atraindo os holofotes agora, Sem né? dúvida. A sociedade está aprendendo ainda como lidar com isso, né? E os jornais são parte da sociedade, são um dispositivo de visibilidade muito importante, né? Então, me pareceu, quando eu construí o projeto lá atrás, né? Já faz quase 4 anos, que era um tema que poderia ser estudado e agora eu estou na reta final aí para terminar essa tese. Que bom. Espero que dê certo. Vai sim, Pro. A gente está na torcida. Obrigada. E um outro projeto que a gente quer comentar com você é que você publicou um livro chamado Politicamente Correto, uma categoria em disputa.
O título já é bem atraente por si só. Que bom. Conta pra gente como foi o processo de escrever e também publicar esse livro. Bom, esse livro, ele nasceu da minha pesquisa de mestrado, né, que eu fiz lá na USP também, como eu falei, em comunicação. E aí, no meu mestrado, eu pesquisei como que o debate público sobre o politicamente correto no Brasil se construiu, né, a partir da análise, principalmente, de um grande jornal brasileiro, que foi a Folha de São Paulo. Então, eu fiz a minha pesquisa de mestrado, terminei em 2015, e aí falei, bom, acho que é hora de transformar em um livro, né? Então eu tive esse processo, que é um pouco trabalhoso, né? De certo modo, reescrever o texto, a linguagem não tem que ser uma linguagem menos acadêmica, uma linguagem mais acessível, né? Atualizei um pouco os dados do meu levantamento, então foi um pouco esse processo de tentar transformar algo acadêmico, né, bastante acadêmico, em algo que talvez possa ser mais acessível e mais interessante para o público em geral. E é um tema muito interessante porque o politicamente correto... tem o politicamente correto e o impoliticamente correto. Aliás, o politicamente incorreto, perdão. E os dois meio que trocaram de casinha. O politicamente incorreto tá uma ascensão gigantesca para você poder se dar bem nas eleições, né, em seus respectivos governos. E o politicamente correto agora está indo para o lado do que acaba... Ser não contra atraindo. O sistema, né? Exatamente. Antissistema. Isso. Isso é muito doido, né? Assim, quando eu fiz a minha pesquisa e quando eu terminei, o cenário ainda não era bem esse. Você já tinha ali a questão dos humoristas politicamente incorretos, que desde, né, o começo dos anos 2000, segunda década dos anos 2000, eles têm ganhado ali uma visibilidade e tal, né, mais espaço nas mídias. E com umas piadas não tão boas. Muitas vezes ali a ideia de ser incorreto simplesmente como uma desculpa para ser ofensivo, né? Quase sempre. Então você tem ali esse crescimento do politicamente incorreto. Mas naquele momento, no começo dos anos 2000, 2010, ser politicamente incorreto era uma espécie assim de desculpa ou de forma para eles de ser antissistema, né, de ser contra as coisas, as normas estabelecidas. E hoje em dia a gente tem uma reviravolta incrível, que é o que você falou, né? De repente, líderes políticos, né, chefes de Estado de países mundo afora, inclusive do Brasil, falam contra o politicamente correto. Então, né, agora ser politicamente incorreto é estar completamente ao lado, né, dos governos nesse sentido. Então, é bastante interessante essa mudança. Embora, acho que vale a pena, né, a gente sempre lembrar que quando esses chefes de Estado, governantes, né, falam do politicamente correto, eles falam de um modo absolutamente vago, como se houvesse, né, um movimento politicamente correto, como se houvesse um grupo organizado, né? E, na verdade, o politicamente correto nada mais é que uma mudança cultural. A sociedade não aceita mais falar sobre as coisas como elas eram faladas, né, por tantos anos. Mais ou menos isso. E o legal é que é um tema muito interessante para ser discutido e que, com certeza, com esse livro que você escreveu, vai esclarecer muita coisa, com certeza. Nosso objetivo é sempre ajudar um pouquinho, né, nesse debate público, ainda mais hoje, que é um debate público tão marcado pelas informações falsas, pela desinformação, fake news. A gente, né, se a gente puder contribuir pelo menos um pouquinho. Pelo ódio também. Pelo ódio, né, e acho que se a gente conseguir contribuir um pouquinho, acho que é o que todos nós, jornalistas e professores, no fundo, esperamos. Sim, né? Sim, com certeza. E outro projeto também que você fez, mas no caso é um artigo, você escreveu um artigo sobre uma série Merli, é uma série catalã, não é? Isso. Uma série catalã. Conta um pouco sobre o que se trata o artigo e por que você escolheu essa série entre tantas outras que a Netflix nos proporciona. Pois é. Bom, acho que como tudo que a gente estuda e pesquisa, sempre tem aquela pontinha de afetividade. Então eu gosto da série, eu assisti as 3 temporadas da série, gostei muito, achei muito interessante, no primeiro momento pela discussão que a série faz sobre os temas de filosofia, sobre o papel do professor, né? E aí, conversando com uma amiga minha, né, que é pesquisadora também, eu escrevi esse artigo junto com essa minha amiga, a gente pensou em... Ela também tinha assistido a série, também tinha gostado da série, e a gente pensou em falar um pouquinho sobre como a série, e aí puxando, né, um pouco o ganchinho com a minha pesquisa de doutorado, como a série mostra as minorias de gênero e as minorias sexuais ali, porque você tem uma professora trans, por exemplo, né? Você tem alunos que são LGBTs,
Então, foi uma tentativa um pouquinho de entender como que essa série dá visibilidade, né, e constrói essas representações para esses grupos. Então, a gente trabalhou um pouquinho com essa ideia dessas identidades, como essas identidades são mostradas na série. Que é uma série, né, também voltada para um público jovem, uma série que tem uma pegada ali de série teen, né, então fala ali dos conflitos adolescentes. É quase uma malhação? Tem um quesinho ali de malhação no sentido de ser uma série que trabalha com essa linguagem das séries teen, com os conflitos adolescentes na escola, mas ela tem mais coisas. Né? Eu acho que ela vai um pouco além na profundidade dos debates que ela traz. E se alguém quisesse pedir uma recomendação de série, vamos supor, eu quero assistir Merli, mas o que eu posso... o que você diria para eu assistir Merli? Olha, eu acho que se você gosta de filosofia, né, se você gosta de pensar sobre as coisas, se você gosta de refletir sobre as coisas, se você gosta do diálogo, essa é a série certa. Ainda mais, como você falou novamente, né, num contexto tão marcado pelo ódio, pela desinformação, eu acho que a gente pensar sobre esses temas é muito importante. Perfeito. E tem mais um artigo que você publicou, mas esse já é um pouco mais sério, que é sobre liberdade de expressão. Um tema que tem que ser debatido de fato. Você acredita que aqui no Brasil ainda temos uma censura muito grande? Nós temos, sim, censura no Brasil. Não mais a censura como nós tivemos durante muitos anos do século XX, inclusive durante a ditadura militar, que era aquela censura feita por uma burocracia censória estatal, um órgão de censura, né, que pedia para ver previamente as músicas ou as peças ou os filmes e aí fazia um parecer que liberava, que não liberava aquele produto, né, ou que liberava com cortes. Não é mais desse tipo, nós não temos mais um órgão que faça isso, mas de certo modo hoje talvez seja até mais complicado, porque a censura ela é difusa e, portanto, ela é mais insidiosa, porque ela pode vir de vários lugares. Ela vem muitas vezes de decisões judiciais que proíbem determinadas manifestações artísticas. Ela muitas vezes vem a partir até de uma questão financeira, quando a gente tem, por exemplo, empresas que decidem não patrocinar mais determinadas exposições de arte, porque elas trabalham com temas considerados indesejáveis, como o caso do Queer Museu em Porto Alegre, que é um caso muito famoso, né? Então, ela vem, na verdade, ela parte de muitos lugares, né? A gente tem toda a questão agora também sobre a Ancine, essa discussão sobre a Ancine. Então, né, os ataques que muitos artistas eventualmente sofrem, jornalistas sofrem. Então, a censura, ela existe, ela é muito presente e ela é extremamente capilarizada. Ela está em todos os lugares, todos os lados. Sim. E ainda, nesse assunto sobre censura, você, como jornalista, já se sentiu censurado em algum projeto que você já fez? Olha, diretamente, de maneira ativa, não, né? Mas a gente tem, muitas vezes, aquele sentimento de autocensura, seja em função da própria linha editorial, né, do veículo em que você trabalha, mas isso também faz parte da profissão, afinal de contas, os veículos têm os seus direcionamentos editoriais, os seus enquadramentos editoriais, né? Mas num mundo como este nosso, hoje, atualmente, a autocensura eu acho que é muito forte para os jornalistas, porque você tem muitas vezes medo de fazer uma matéria sobre um determinado tema, de escrever sobre um determinado tema e sofrer ataques. Muitas vezes, né, no próprio ambiente virtual, nas redes sociais, mas muitas vezes esses ataques chegam também ao mundo físico, fora das redes, o mundo offline, né? E ainda na censura, você tinha falado que pode vir de vários lugares, tanto de alguma empresa que não quer, tanto do governo como de alguma empresa. Você acha que pode vir de uma parte da população também? Sem dúvida. Eu acho que, na verdade, se a gente analisar a história da censura no Brasil, nós temos diversos momentos, mesmo no passado, em que a população pedia a censura. Então, nós temos, por exemplo, casos famosos dos anos 50, de peças do Nelson Rodrigues, né, que um jornalista importantíssimo, um dramaturgo importantíssimo, hoje aclamado, mas ele fez muitas peças que na época foram consideradas obscenas, porque representavam temas como adultério, aborto, né? Incesto, pois é. E parcelas organizadas da sociedade civil, muitos grupos religiosos pediam que a censura fosse mais rigorosa e que as peças fossem proibidas. Então,
questão, né, essa posição da população de pedir a censura não é algo novo. E hoje em dia, com as redes sociais, a gente percebe isso de maneira muito mais direta, muito mais próxima, né? As pessoas pedem que determinadas cenas das novelas, dos filmes, sejam proibidas. A gente viu um pouquinho também a polêmica na Bienal do Rio de Janeiro, por conta do beijo gay na HQ, como ali vários setores da sociedade civil se mobilizaram a favor da censura. Né? Ainda bem, mas também ainda bem que temos pessoas que não deixam isso acontecer, isso é bom. E que lutam contra, isso é fundamental, com certeza. Pro, nós precisamos alguns dos seus hobbies e para sair um pouco dessa linha tão pesada, né, que a gente estava fazendo as perguntas até agora, a gente viu que você gosta dos filmes da Disney e a gente quer saber qual o seu top 3 de personagens. Bom, eu gosto de animação em geral, né? Gosto muito de animações em geral, sempre gostei, tenho até uma relação afetiva, né? Porque, enfim, quem não lembra dos desenhos que via na infância, né? E pra mim, bom, pensando num top 3 personagens, assim, é muito difícil, eu acho, separar o personagem do filme. Então, acho que os meus personagens preferidos são também os personagens das minhas animações preferidas. Então, terceiro lugar, eu acho que eu colocaria provavelmente o Vagabundo, da Dama e o Vagabundo, que é um desenho, né, uma animação com a qual eu tenho uma relação super afetiva na infância. Eu assistia muito, imagina, fazer meus pais alugarem exaustivamente o VHS. Acho que o VHS da locadora perto de casa era até gasto de tanto que eu assistia. Né? Eu tinha em casa também, bateu até uma saudade. Depois aí eu tinha fita em casa, pois é, né, adoro. E aquela dublagem antiga, né, antes da remasterização, com aquele português tão lusitano, né? Castiço, um sotaque antigo ali, né? Então eu gosto muito desse filme, desse personagem também, porque, né, o Vagabundo apresenta todo mundo ali novo, né, pra dama, que é toda certinha, então isso é bem legal. Eu gosto de cachorrinhos, então também ajuda, né, a explicar. Aliás, é o tema do meu documentário, Fazendo Cachorros. Adoro, depois você me atualiza, hein? Certeza. Quero saber. Acho que em segundo lugar, talvez eu poderia colocar a Bela, da Bela e a Fera. Acho que entre as minhas princesas é a minha princesa preferida, era a minha princesa preferida na infância. Né? Ela é linda e ela gosta de ler, gosta de estudar, eu sempre fui estudiosa, então acho que eu gosto por isso. E é um bom incentivo também, né, de vir de um desenho animado, esse incentivo à leitura que é tão necessário. Né? Ainda mais entre as mulheres, né? Ela faz as coisas acontecerem, ela é mais, né, atuante. Então, adorava ela, personalidade forte e tal. E acho que como primeiro, assim, né, na lista aqui do meu top 3, eu diria... Bom, eu poderia citar vários personagens, mas eu, como animação, né, como filme, eu diria o Viva, A Vida é uma Festa, da Pixar, né? Que é mais recente. Pra quem não souber, é o Coco, né? Isso, no nome original, né? Bom, eu amo essa animação, assim, gosto muito dela. E tem vários personagens ali que são incríveis. O próprio Miguel, né? Todas aquelas mulheres daquela família que são mulheres, né? Uma coisa ali meio matriarcal, mulheres fortes, né? A bisavó. E é tão difícil, incrível. Pelo menos pra mim, que nem, por exemplo, meu filme favorito da Disney é Mulan. E no caso dela, ela foi à guerra para lutar no lugar do pai, porque o pai já estava idoso e não tinha condições nenhuma de poder ir à guerra. E agora aparece esse lado mais maternal, que antes era o elo entre o personagem principal e o pai era maior do que com a mãe, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Tem essa questão, né, de hoje em dia a gente ter talvez personagens femininas mais fortes. No caso de Viva, é aquilo, né, aquela família liderada por mulheres fortes, né? É muito a cara da América Latina, né? Que são famílias lideradas por mulheres, né? E mulheres que cuidam dos filhos e, né, provêm ali o sustento. Então, acho que ela realmente é muito a cara da América Latina. E plasticamente, né, esteticamente, o filme é lindíssimo, né? Colorido. Eu ainda não assisti, que eu tenho medo de chorar. Vai chorar. Eu assisti muitas vezes e choro todas. Ainda no tema sobre filmes, se você pudesse viver em qualquer filme, qual seria? Daí você vai me falar uma animação e um filme com atores reais. Que difícil. Eu acho que em uma animação eu viveria no Viva, viveria no Viva, porque eu amo o México, o Dia dos Mortos, né? Aquele ambiente é incrível, a música, as canções. Então, assim, em uma animação, com certeza eu viveria no Viva.
E como filme é sempre difícil, tem muitos filmes que a gente poderia dizer, né? Mas tem um que eu gosto muito, que é de um diretor italiano, Giuseppe Tornatore, que é o Cinema Paradiso. Eu acho que eu viveria naquele filme, aquela relação do menino com o cinema, aquela cidadezinha italiana, né, que é um filme biográfico também do Tornatore. Eu acho que eu viveria ali. Então, daí, brincando, você viveria meio que numa novela tipo Terra Nostra? Brincadeira. Talvez passada no México, quem sabe? Nossa. Podia ser. Tierra Nuestra. Brincadeira, tá? Mas bacana, interessante. É que eu não tenho muito esse conhecimento sobre cinema, mas eu lembro de algo do tipo, assim. Mas recomendo muito esse filme, ele é lindíssimo. Pro, o que você diria pra Nara de 10 anos atrás? Uau, pra Nara de 10 anos atrás, eu acho que eu diria que... Nossa, isso faz tanto tempo, 10 anos atrás. Mas eu diria pra ela que aquela vontade, né, que ela tinha de, no fundo, ser professora, apesar de estar ali cursando, né, a graduação em jornalismo e estar dividida, você professora, você jornalista, eu diria pra ela, calma que você vai conseguir conciliar as duas coisas, tudo vai dar certo. Tô esperando meu André de 10 anos à frente falar isso pra mim. Com certeza vai dizer. Amém. E voltando pra Disney, aí no caso, a gente falou dos seus top 3 personagens, mas a gente gosta de um bom vilão, né? Um bom vilão acaba nos encantando com certeza. Se você pudesse ser uma vilã da Disney, qual seria? Uma vilã da Disney? Uau! Bom, hoje em dia tá, né, assim, recentemente super em voga a Malévola, né? A Malévola é super, assim, né, tá super popular, eu gosto da Malévola. Que mostra o outro lado da história, Isso, né? eu gosto, mas talvez a Malévola, embora seja um pouco clichê, com certeza não seria a Cruella do 101 Dálmatas Não querendo mesmo. fazer casaco de pele de cachorrinho. Essa eu com certeza não seria. A Malévola tem mais estilo que a Cruella também, né? Ok, né? Ela é mais chique. Tem um finesse. Total. E, bom, e meio que você já falou os 3 filmes favoritos no seu top 3, né? Então... Seriam esses. Claro que tem outros, né? Eu gosto muito de Rei Leão. Quem não gosta de Rei Leão, né? Eu já enjoei porque tá passando direto no cinema da minha cidade, então... Ah, você já viu muitas vezes. Mas o Rei Leão marcou minha infância também, Sim. né? O primeiro filme da Disney que eu vi foi Cinderela. Também não tem como não lembrar de Cinderela, Sim. imagina, né? O Ratatouille. Tem muitos, né? Que eu poderia... Da Pixar, mas enfim. Pro, você já trabalhou em alguma emissora de televisão, tipo num telejornal? Não. Então, hoje é o seu dia de sorte, porque nós preparamos um quadro especialmente para você. Este é o Fake Nacional. Pro, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ler algumas notícias um tanto questionáveis, Tá. e daí você precisa saber qual delas é a falsa. Uau. Vamos lá? Só uma é falsa? Só uma é falsa. Certo. Daí a gente vai fazer o seguinte, eu fico já com a 3 e daí você vai ficar com aquela 1, tá? Perfeito. Daí já tem o nominho, tudo certo. Legal. Vamos lá? Vou vestir meu óculos, Uhum. porque, né, depois de uma certa idade, gente, Aham, tem como daí enxergar. a gente começa dando boa noite aqui. Tá? Vamos lá? Vamos. Podemos? Podemos. Boa noite. Boa noite. Dado como morto pela família, jovem reaparece durante o próprio velório. Policiais prendem bandidos disfarçados de policiais que roubaram traficantes. Motorista do Uber descobre traição após transportar a amante do namorado. Essa é boa. Homem é declarado morto por engano, entra na justiça para provar que estava vivo e perde a ação. Meu Deus. Uau! No último fim de semana, idosos fugiram de asilo para ir ao bingo. Essa é boa. Em Blitz, guincho vai guinchar guincho... Peraí, em Blitz, guincho vai guinchar guincho irregular e acaba guinchado por outro guincho. É um trava-língua, né? Exatamente. Homem armado faz arrastão em sala de universidade e deseja boa aula ao sair. Ele é legal, bem razoável esse. E aí, essas foram as notícias, Pro. Uau! Agora, entre todas essas, é engraçado que nesse tempo acabaram aparecendo tantas notícias absurdas, né? Pois é, nos últimos dias a gente teve muitas, né? E entre todas essas que a gente leu, tem alguma que você ficou pensando, nossa, essa é falsa, não é possível? Talvez... Bom, todas elas são um pouco surreais, né? Assim, inusitadas. Talvez, é um chute, completamente um chute.
Talvez aquela do guincho seja falsa também, ela é tão complexa, tantas vezes fala guincho ali. Aquela do guincho lembra aquela piada, se a manchete fosse uma baleia atirando uma outra baleia. Isso, Baleia, baleia, baleia. Exatamente, guincho, guincha, guincho. Talvez essa seja falsa. Não, na verdade a falsa é a dos idosos que fugiram do asilo para ir jogar bingo. Isso parecia tão razoável. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Bom, agora é o nosso amado quadro de fofocas. É o Casos de Aula. Pro, a gente quer saber de alguma história marcante que você viveu dentro da sala de aula. Bom, tem várias, né? A gente sempre tem várias histórias que a gente poderia contar. Bom, tem a clássica, né? Mais de uma vez, primeiro dia de aula, eu chego, né, tal, tô ali organizando as coisas, alguém chega, então, e aí, quando é que vai chegar a professora? E não percebem que eu sou a professora, né? Eu tô sem crachá, tô ali discretamente, eu faço até de propósito. Não, gente, eu sou a professora, mas você é professora, mas você tem idade para ser professora? Já ouvi isso. Gente, eu tenho idade para ser professora. Eu engano um pouco, mas eu tenho. Isso é uma coisa boa. Isso é muito bom. Talvez, espero. Né? Mas às vezes eu falo, não, eu tenho que parecer um pouco mais velha para eles me respeitarem mais. Mas no geral, acho que isso aconteceu várias e várias vezes. Já botei os clássicos tombos, né, em sala de aula. Já caí várias vezes em sala de aula. Na frente de uma né? galera que Na não frente zoa de nem todo... um pouco. E eu caio, eu tenho ataque de riso, então eu caio e não consigo nem levantar porque eu tô ali rindo de mim mesma, né? Esse é um clássico também. Esse é um clássico. Tá certo, essas histórias são bem legais de contar, né? Agora, é um momento que muito aluno estava esperando, professora. Ai, meu Deus. Não, fica tranquila, tá? Não é nada, né? Relaxa, tá tudo bem. Esse é o Prova Surpresa. Ó, o quadro funciona assim. Eu vou fazer algumas perguntinhas e você vai ter que responder o mais rápido possível. Tá. Tá pronta? Tô. Vamos lá, então. Ai, meu Deus, acho que tô. Rock ou MPB? MPB. Ler ou escrever? Ler. Recife ou Curitiba? Recife, com certeza. Cozinhar em casa ou jantar fora? Cozinhar em casa. Respirar embaixo d'água ou voar? Ai, água não, voar. Não é? Voar. Disney ou DreamWorks? Disney. Lírios ou girassóis? Girassóis, mais alegres. TV Globinho ou Encontro com Fátima Bernardes? TV Globinho. Fátima não é nada pessoal, tá? Nada pessoal, adoro Fátima. Caetano Veloso ou Chico Buarque? Esse é empate total, assim, seria incapaz de decidir. Empate de 5-5. Total. Torta doce ou salgada? Doce. América ou Europa? América. Jornal impresso ou revista? Amo os dois. Acho que revista. Né? Tô com os alunos de TCC que entregaram TCC de revista, então eu tô no clima da revista. Suspense ou comédia? Comédia. Falar com os animais ou falar todas as línguas? Com os animais, com certeza. Já fala todas as línguas, né, Pro? O que importa? Né? Escrever ou digitar? Escrever. Açúcar ou adoçante? Açúcar. Café ou chá? Café. Ter um programa ou uma universidade com seu nome? Uma universidade. Ler mentes ou ficar invisível? Ler mentes. E por último, e bem decisiva, Fernanda Souza ou Fernanda Montenegro? Montenegro. Com certeza. Com certeza. Sempre. Perfeito, então essa foi a Nara, gente. Obrigada, gente, pelo convite. Ainda não acabou não, Pro. Não, bom. Eu já ia me despedir. Não, ainda falta. Então vocês cortam. Ó, Pro, nós procuramos nas camadas mais profundas dessa universidade para encontrar histórias dos seus alunos com você, viu? Este é o Querido Professor. Ó, Pro, a gente vai tocar algumas histórias anônimas dos seus alunos e você vai ter que descobrir quais são verdadeiras e quais são falsas. No caso, é uma que é falsa. Uma é falsa. Uma é falsa. Tá. Bom, vamos rodar primeiro então? Querida professora, fui da primeira turma sua aqui da EMB e quando tive um dia ruim no estágio, bati um papo com você. Meu grupo tinha abandonado seu trabalho por conta do TCC e acabei fazendo ele sozinho. Foi muito difícil, mas me deixou muito feliz. Sou muito grata a você. Eu acho que essa é verdade. Você acha que é verdade? Eu acho que é. Faz tempo, mas eu acho que é verdade. É que TCC dá uns probleminhas, né? É complicado. Vamos rodar a próxima? Querida professora, lembro de um dia que pegamos o elevador juntos e era sua prova. Estudei quase nada, mas você acabou me falando um pouco sobre o assunto na hora mesmo.
Resultado, fui mal na prova do mesmo jeito, mas sem ressentimento. Um beijo. Eu fui mal, mas sem ressentimento. Pelo menos não ficou ressentimento, né, gente? Será? Bom, eu sim espero. Eu sempre que eu posso, a pessoa ali mesmo, né, na hora da prova, se a pessoa tem uma dúvida, eu tento ajudar. Acho que pode ser verdade, sim. Você acha que essa é verdadeira? Eu acho que é verdadeira. Pelo menos eu fiz isso várias vezes. Eu não vou lembrar se a pessoa foi bem ou foi mal, mas que eu fiz, eu fiz. Eu acho que é verdade. Perfeito. E agora vamos rodar a próxima? Querida professora, combinamos de gravar um programa com você e foi tudo às mil maravilhas. Até o momento da edição, que notamos uns probleminhas técnicos e acabamos precisando te chamar de novo para regravar tudinho. Olha, eu acho sim, tem um feeling, acho que essa é verdadeira. Você acha? Eu acho, levemente. Não sei. Será que... Você não acha que tem um pouquinho de mentira aí, não? Eu tenho a impressão que eu já passei por isso. Coisa. Bom, acho que foram só essas, né? Só essas? Então, qual que você acha que é a todas falsa? são verdade. Não, então eu diria que a do elevador é falsa, a segunda que nós ouvimos. A do elevador é... Você acha então a segunda, Isso. né? É, da aluna com quem eu conversei, e aí ter ido mal, sem ressentimento. Eu acho que essa. Então, de todas, acho que essa é a menos provável. É, depois a terceira ainda. É, a terceira tem sensação. Então você acertou, a segunda é a falsa. Ah, tá vendo? Eu conheço meus alunos, sabia? Tá vendo? Aplausos, gente, aplausos. Merece. Só que assim, galera, infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um Fala Pro. Essa foi a professora Nara Lia Cabral. Pro, novamente, obrigado pela participação e espero que tenha gostado do programa, de verdade, Obrigada, viu? André, obrigada pelo convite, adorei, muito bom estar aqui, foi uma honra. Ó, eu agradeço a todos da plateia que vieram prestigiar a Nara e a gente também, por que não? E ao pessoal da produção, que afinal sem eles o programa não seria possível. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo programa.